queria convidar agora aqui a pastora Persilene, que vai conduzir a gente num bate-papo. Lá no rádio eu faço graça graciosa, beleza revelada. E a gente sempre traz uma dica, traz algo interessante. E hoje, para esse momento, eu convidei a pastora Persilene para nos conduzir. E a nossa convidada de hoje para esse bate-papo é a doutora Daniela Popp. Ela é procuradora da República e ela está aqui hoje para compartilhar conosco a sua experiência. Vamos dar uma salva de palmas de bem-vindo para elas? Hoje o nosso tema é Mulheres de Influência. E Deus nos agraciou com uma mulher de influência da nossa cidade, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, com um testemunho de fé glorioso. E ela está se unindo a nós no Impacto Rosa também. Muito bem-vinda, tem entendido deste mover de Deus aqui na nossa cidade. É uma alegria muito grande e uma responsabilidade também, estar no meio de duas mulheres tão influentes, tão abençoadas nessa cidade. Eu me sinto honrada e grata ao Senhor. Na carta do apóstolo Paulo, em Efésios 1:2, diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Deus se esvaziou da sua glória e se entregou por nós em amor, nós temos que ser imitadores de Deus. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês algo que é comum para nós. Esse momento aqui especial de sentar e poder compartilhar o que Deus tem feito é comum para nós, né, Daniela? Deus tem sido muito bom e generoso. E hoje nós queremos repartir isso com vocês, para que vocês também levem isso para o dia a dia. Tenha tempo de sentar com as amigas, de compartilhar. Nós, desde pequenas, eu creio que vocês não são diferentes de mim. Todo mundo, quando era criança, a gente tinha alguém que a gente queria ser igual, não é? A professora, a tia, alguém da igreja, alguém que nós dizíamos assim: quando eu for adulto, eu quero ser como essa pessoa. Ela é uma pessoa influente, ela abençoa. Mas a gente cresce, e nós crescemos. E nós precisamos ser essas mulheres para marcar a nossa geração, para deixar um legado. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para marcar a sua vida, para que você possa ser essa influência positiva na vida das pessoas que te cercam. E principalmente dentro do seu lar. Mas hoje, nós temos a convidada aqui especial, que é a Daniela. Para nós hoje já se tornou a Dani, uma pessoa tão querida. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é a Daniela. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço a atenção, desde já que vocês vão dispensar aqui a nossa fala. Meu nome é Daniela Popp, eu sou procuradora da República aqui em Franca. Eu sou uma serva de Deus, filha de Deus, criei Jesus como meu Salvador, sou salva pela graça dEle, misericórdia dEle. E passei por uma luta muito grande, muito séria, há exatamente 1 ano atrás. Há 1 ano atrás eu vivia normalmente a minha vida, trabalhava, passeava, me exercitava e comecei a sentir uns sintomas. Fui ao médico e achava que era uma coisa à toa, uma bobagem, e eu fui diagnosticada com um câncer de ovário. E naquele momento, quando eu soube da doença e fiz os exames logo em seguida, eu imaginei que era uma coisa, no começo, uma doença fácil de debelar, que tinha sido descoberta no início. E, para minha surpresa, não. Já estava em estado avançado, já tinha metástase, e foi um momento
muito complicado, porque há 2 anos atrás, daquela época, então hoje seria 3 anos atrás, né, eu havia perdido a minha mãe com câncer de pâncreas. E comecei a ter sintomas parecidos com aqueles que a minha mãe tinha. E foi um momento muito, muito difícil para mim. Mas foi uma coisa terrível pela qual eu passei, mas que transformou a minha vida e transformou a minha pessoa também. Todas as pessoas, né, Daniela, a irmã pode dizer isso, em momentos nas nossas vidas nós enfrentamos alguns desafios. Como a Daniela mesmo disse, às vezes você está na caminhada e de repente você recebe essa notícia, ou de enfermidade ou de perda de alguém. Eu queria que você falasse um pouco, Daniela, como foi a sua reação? Aproximou você mais de Deus ou gerou no seu coração algo que pudesse questionar? Porque a gente questiona, né? Gostaria que você falasse um pouquinho. Num primeiro momento, eu, como uma pessoa normal, eu fiquei muito assustada, assim, aterrorizada, sem saber o que fazer. Eu tenho um filho que acabou de fazer 6 anos de idade, tenho um marido que eu amo muito, tenho meus irmãos, a minha família, os meus amigos. Então, no primeiro momento, eu fiquei assim, completamente perdida. Falei, Senhor, mas eu acabei de perder minha mãe, eu estou sozinha, eu estou com medo. E muitas pessoas chegaram para mim e me deram mensagens de apoio, de carinho, versículos e várias coisas. E teve um amigo que ele mora nos Estados Unidos e eu tinha uma amiga minha que ela gravou um CD com mensagens dos amigos, mensagens no Facebook, mensagens gravadas, né, pelas pessoas. E esse meu amigo, ele me disse assim, olha, Daniela, eu não vou te dizer nada. Eu só vou te dizer qual é o versículo que dirige a minha vida. É Isaías 41:13, e diz assim, porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Depois dessa palavra, tudo mudou para mim. Eu pensei assim, se Deus me ajuda, se Ele está dizendo que Ele me toma pela minha mão direita e me ajuda, então eu vou enfrentar. E eu chegava, na minha quimioterapia, eu fiz primeiro 9 sessões de quimioterapia semanais, depois eu fiz uma cirurgia muito grande e mais 9 sessões de quimioterapia, e eu chegava no hospital e eles me perguntavam, aonde que você quer fazer a sua quimioterapia? Eu falava assim, faz aqui, ó, no braço direito. E eles diziam assim, mas você vai fazer no braço direito? Eu falava, não, pode fazer. E eu fiz as sessões todas no braço direito, não tem nem sinal, nem parecia que não tinha nada, porque era Deus ali segurando na minha mão e me ajudando a seguir. E eu não fiquei... as pessoas perguntam assim, mas você não ficou revoltada? Porque você é uma pessoa boa, as pessoas têm essa mania, né, de achar que coisas ruins acontecem só com gente ruim. Não é verdade. Quando eu cheguei no hospital, tinha crianças com o mesmo problema, tinha adultos, pessoas idosas. Por que eu seria diferente? A minha diferença era que eu tinha o meu Senhor ali comigo, que estava atravessando aquela tempestade junto de mim. E isso me deu muita força. Por isso que nós temos que ficar atentos, porque você pode ser usado, né, irmã, a qualquer momento, para ser instrumento de Deus e fortalecimento na vida de uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Seja ela enfermidade, seja algo emocional ou financeiro. Ou problemas mesmo, Sim. né? A influência nossa é muito grande. Uma fala que eu nem sabia, né, da fala desse seu amigo, que ele te mandou, e foi o versículo que norteou o seu caminho de cura, e como o Senhor usa a gente, né? Como o Senhor é fiel, e como a gente precisa ter a palavra dele mesmo como âncora na nossa vida. Então, isso é importante. Muito importante. Outra coisa que eu acho importante a gente compartilhar, a importância da comunhão, né? Porque você pertence a uma comunidade. Né? Qual a diferença que isso fez durante todo o tratamento? Fez uma diferença muito grande, porque às vezes a gente pensa assim, para que eu vou estar numa igreja?
Eu posso orar na minha casa, eu posso cantar, eu posso pregar para as pessoas, eu posso viver uma vida cristã, não preciso de uma igreja. E não é verdade. Fazer parte de uma igreja faz toda a diferença. No momento em que eu fiquei doente, as pessoas me dedicaram tanto carinho, orações, pessoas que me mandavam cartinhas, flores. Teve pessoas simples, pessoas humildes, assim, que me mandaram bolo, comida. Aquilo me fazia uma coisa tão boa, me fazia um bem tão grande. Fizeram uma serenata para mim no dia do meu aniversário. Então, eu cheguei num ponto que eu agradeci a minha igreja pelas orações, eu ainda estava vivendo o problema, e eu falei assim, o que eu vou falar aqui é uma loucura, mas esse problema pelo qual eu estou passando está sendo uma bênção para mim, porque eu estou conhecendo o amor das pessoas, eu estou sentindo um carinho, e isso não acaba, Per, porque essa semana eu estava fazendo uma audiência na Justiça Federal, e eu fui recebida por funcionários e por juízes que me abraçaram, que eu vi o olho deles cheio de lágrima, de alegria por me ver ali de volta, me dando boas-vindas. Então, quando a gente passa por uma luta, a gente não pode ficar focado só do lado negativo. A gente tem que levantar os olhos, olhar para os lados e ver que Deus está dando muita coisa boa para a gente e não ficar só na dor. Ah, perdi o meu cabelo. Nossa, eu perdi meu cabelo, mas eu ganhei tanta coisa mais importante e já nasceu de novo, né? Essa declaração da canção que a gente acabou de cantar, Quão Grande é o Meu Deus, você ter essa consciência que Deus, na unidade, traz essa bênção, né, irmã? Faz toda a diferença, né? Com certeza. A comunhão, na nossa comunhão, o Senhor ordena a bênção. E eu vi Deus fazendo isso na sua vida, né? Através da comunhão, através da amizade. Deus levou pessoas, como você mesmo disse. E isso deve ser um incentivo para nós estendermos as mãos e a gente saber que o outro está precisando de nós. A gente ter misericórdia do outro. A gente ter amor pelo próximo. O amor cura. O amor ajuda o outro a ficar de pé. É a mesma música que a gente cantou, aguenta firme, a sua vitória, eu estou contando com você, eu estou contando com a sua vitória vai me fazer chegar onde eu quero também. E foi isso que você viveu. E uma outra coisa que eu já falei isso várias vezes, eu falo para ela quase todas as vezes que eu vejo, mas é verdade, uma coisa que a Per fez por mim, muito simples, que não custa nada para ninguém, só vai custar a sua locomoção até a casa de uma pessoa. Quando eu fiquei doente, o meu irmão pediu oração na igreja dele, que é a igreja que a Per frequenta, e ela pediu para ir orar na minha casa comigo. E eu falei, claro, né, numa situação dessa, eu vou falar não para oração? E ela foi. Ela não perguntou, ela não sabia nada de mim. Nada, absolutamente nada. Ela sabia só o meu nome, que eu era irmã do Adriano, só isso. E ela foi lá e ela quis orar por mim. E depois disso, durante todas as semanas que se seguiram, eu acredito que ela não faltou nenhuma, né, Per? A não ser que eu estivesse internada, aí ela não foi. Mas durante todas as semanas, ela saía do trabalho dela, ia na minha casa e orava comigo. Aquilo tocou profundamente o meu coração, porque eu falei, gente, ela não está fazendo isso para obter nada em troca, ela nem me conhece, ela não... E aquilo me fez tão bem, me fazia tão bem, quando eu falava, ai meu Deus, a Per vai vir hoje, né? E o meu marido chegava à noite, a Per veio? Veio. Ai, que coisa boa, ela chegava lá, ela orava, ela me dava atenção, ela me abanava quando eu desmaiava. Foi muito, muito especial, e isso mudou muito, porque nós estamos falando de mulheres de influência, e isso me influenciou, porque hoje em dia, se eu souber de alguém que está doente, que quer receber uma oração, uma visita, com certeza eu vou. O Senhor te curou para você agora ir curar outros em nome dele. O que é importante a gente dizer é que nós temos que estar atento aos sinais. Verdade. Estar atento. Quando a voz do Espírito Santo disser para você, faça, dá um telefonema, te acordar na madrugada, trazer o nome de uma pessoa, esteja atento aos sinais de Deus. O Senhor quer te usar, né? Eu não fiz nada mais do que obedecer à voz de Deus. E sou grato a Ele, porque você me abençoa, você tem uma influência muito grande
na minha vida e faz toda a diferença. Sou grata a Deus pela sua vida. Amém. Eu gostaria que você falasse um pouco como mãe, como esposa e a família durante o tratamento. Quem aqui tem filho, eu acho que deve ter a mesma opinião que eu. Quando a gente fica doente ou quando a gente tem medo de uma doença, a gente pensa assim: meu filho. Se o meu marido me perder, ele arruma outra, a gente pensa. Mas e meu filho? Se os meus irmãos, se a minha família me perder, eles vão superar, mas e meu filho? E Deus deu uma graça muito grande, porque na minha família, a minha bisavó morreu de câncer, a minha avó morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer e todas as minhas tias que morreram de câncer. Meu Deus. E quando eu tive o diagnóstico, eu falei, meu Deus. E eu falei isso para Pedro, eu falei assim: Senhor, eu não sou melhor do que elas em nada, mas me dá uma chance. Faz diferente comigo, me dá uma chance. E se o Senhor me der essa chance, o Senhor não vai se arrepender. Eu vou te louvar, eu vou te glorificar e eu vou dizer: Amém. Foi pela tua graça. Amém. Glória a Deus. Porque é pela graça dele que ele nos cura, que ele nos salva, que ele faz tudo por nós, porque se fosse pelo nosso merecimento, nós não alcançaríamos nada. E a minha família foi essencial. Eu queria ficar bem, eu queria lutar para brincar com meu filho, para poder fazer as coisas com ele, para me recuperar. O meu marido foi essencial. O meu marido foi comigo em todas as sessões de quimioterapia e ficava do meu lado. Eu falava: eu tô feia. Ele falava: não, você tá bonita. Eu sabia que não era verdade, mas o amor, o carinho e a presença dele foi essencial na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por a vida dele. Graças a Deus, você quebrou um ciclo forte. Você teve ousadia, teve coragem para pedir ao Senhor algo simples, uma fé simples, mas você falou: Senhor, me dá uma chance. Bisavó, avó, mãe, tias, e o Senhor achou alguém para parar o ciclo. Cessa aqui, agora. Isso é poder de Deus. Nós não podemos conformar com o mal, não podemos conformar, a gente tem que pedir sim, a gente tem que acreditar. Quando eu cheguei, que a Daniela contou essa história, falei: isso aí acabou ali no último. Você vai escrever uma história diferente. E eu sempre digo para ela, essa determinação, essa vontade, essa força faz toda a diferença. Quando a pessoa toma posição, é na ação que o mover de Deus acontece. Ela tomou posição. E o dia que eu estava no culto, que ela disse: olha, eu só pedi para Deus uma chance. Eu creio, Daniela, que essa chance o Senhor já deu ordem, ela vai acontecer. E hoje ela está aqui, né, para glorificar o Senhor. Eu disse: Daniela, o Senhor colocou uma obra grande nas tuas mãos. Hoje, está aqui no Impacto Rosa, é o início do que Deus tem para descortinar aí pela frente. Verdade. Amém, Per. Há um ano atrás, eu estava lembrando disso hoje, quando eu estava ali naquele sofrimento, magrinha, sem cabelo, aquela coisa toda, eu orava a Deus e eu falava assim: Senhor, eu estou igual um passarinho, sem pena, pequenininho, inseguro no ninho, e estou pedindo: Senhor, me toma nas tuas mãos e me usa, me cura, me usa para a tua glória. E hoje eu me vi de novo vindo aqui como um passarinho, já com uma peninha, já mais gordinho, e dizendo a mesma coisa: me usa para a tua glória. Agora você fala assim: é águia. Não é mais passarinho, não. É águia. Penas renovadas. É águia. Uhul! Eu acho importante a Daniela compartilhar com vocês, ela como mãe, o que isso gerou de mudança. Porque às vezes a gente deixa a correria, as coisas da vida, nos apressar, nos estressar, e nós deixamos de ser influência nas pessoas que dependem de nós. E eu gostaria que a Daniela falasse um pouco o que mudou com ela e o filhinho dela.
Isso que você falou, Pere, é muito bem colocado, porque nós, no nosso dia a dia, nós nos identificamos muito com Marta. Naquele episódio que está Marta, Maria e Jesus, e Marta assoberbada, desesperada, fazendo um monte de coisa, e Maria aos pés de Jesus. E Marta chega para Jesus e reclama com ele, né? Senhor, o senhor não vai falar para ela me ajudar? Eu estou fazendo tudo aqui sozinha. E Jesus fala, Marta, Marta, você está tão preocupada, tão ansiosa com todas as coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E nós somos assim. A gente fica assoberbada com muita coisa e nós erramos em não escolher a melhor parte. Quando eu fiquei doente, aí eu pensava assim, poxa vida, quantas vezes eu podia ter sentado aqui, brincado com meu filho, eu podia ter levado ele para ensinar a andar de bicicleta, eu podia ter levado ele no shopping, e eu fiquei tão envolvida com as coisas de casa, com o trabalho e comigo, e agora eu quero e eu não posso. Então a gente tem essa mania de dar valor naquilo que a gente não pode. E agora eu tento fazer o possível para reverter isso, para aproveitar todas as oportunidades de brincar, de ficar com ele. Erro ainda, porque é difícil. A gente deixa com que o mundo tire a gente do foco que interessa. Mas eu mudei e mudei também nas minhas oportunidades. Se agora eu tenho força, tenho vontade, eu vou lá e faço. Então eu não vou ficar esperando eu ficar doente de novo e não ter condições de fazer. Eu vou lá e faço. O Augusto Cury, numa palestra, agora recentemente no Paraná, ele disse que a população, a humanidade, ela está adoecendo coletivamente, né? E que no futuro bem próximo, mais de 3 milhões de pessoas terão depressões e precisarão passar por tratamentos. Então nós temos oportunidade que o Senhor nos traz aqui para nos alertar, para nos mostrar o quanto é importante. E o papel da mãe, gente, é muito importante. A Daniela, ela tem como testemunho o que a mãe dela foi de influência para que ela hoje se tornasse a mulher que ela é. Fale um pouco da sua mãe e da influência na sua vida e na vida dos seus irmãos. A minha mãe foi uma pessoa absolutamente maravilhosa, né? Ela nasceu em fazenda, em família muito pobre, uma vida muito difícil, não teve oportunidade de estudar, mas ela era uma pessoa guerreira, trabalhadora, uma serva de Deus muito fiel. E ela, junto com meu pai, eles trabalharam com muito afinco, construíram um patrimônio bom, com a graça de Deus, e conseguiu dar uma formação para nós. E deu oportunidade para que a gente estudasse. Nós estudamos em escola pública, nós não estudávamos em escola particular. E ela sempre nos apoiou. E quando eu entrei na faculdade, e logo que eu percebi que eu queria seguir uma carreira jurídica, eu falei para ela, mãe, eu quero ser promotora de justiça. E ela falou, então você vai ser. E eu vou fazer de tudo o possível para você conseguir. E da mesma forma, ela sempre apoiou os meus irmãos, e uma mulher de oração, dando um exemplo maravilhoso para nós. Então, na minha carreira, ela me apoiou demais. Eu estudei durante 5 anos depois da faculdade para poder passar num concurso. E o concurso o cargo que eu estou hoje, a minha mãe foi uma das pessoas que mais me incentivou, porque eu falava, mãe, mas esse é muito difícil, esse concurso é impossível. Ela falava, para Deus não é impossível. Você vai lutar, você vai estudar, você vai conseguir. E pela graça de Deus, eu consegui. E ela é uma pessoa que ela dava um exemplo muito bonito, porque ela gostava muito de servir. Minha mãe era uma pessoa que não tinha preguiça de fazer comida, de limpar uma casa, de lavar uma roupa, de servir as pessoas, de preparar as coisas. E ela deu um exemplo muito maravilhoso para nós, porque hoje nós também gostamos de servir, nós nos lembramos dela aos domingos, quando nós almoçamos juntos e preparamos as refeições, nos sentamos à mesa e temos uma comunhão que foi ela que plantou a semente. Eu estava comentando com a Per e com a Vânia que a minha mãe, ela preparava o almoço, ela fazia toda a comida em todos os domingos e ela ia lavar a louça, e ela não permitia que a gente lavasse a louça para ela queria ela ficar lavando a louça. Porque ela falava assim que ela preferia que os filhos ficassem na mesa conversando, com amizade, naquela comunhão.
E isso é uma semente que ela plantou lá atrás, porque hoje em dia, depois que ela morreu, já faz 3 anos que ela faleceu, não tem um domingo que nós não almocemos juntos. Desde que nós estejamos na mesma cidade, eu e meus irmãos, nós nos sentamos à mesa, nós almoçamos juntos e nós conversamos longas tardes ali, bebendo ainda do ensinamento dela, né, do exemplo dela. Ela não falava, ela fazia. E isso foi uma coisa muito importante para nós. Eu só gostaria, para terminar, que você deixasse, né, uma palavra para essas mulheres. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que eu estou curada, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É que o milagre de Deus é tão bom e a gente se acostuma tanto com estar bem que a gente presume que todos saibam que eu estou bem, mas eu estou curada. Eu terminei meu tratamento em fevereiro desse ano e estou aí voltando ativa, voltei a trabalhar, nem faz nem um mês que eu voltei ao trabalho. E o que eu queria deixar para vocês, uma palavra sobre isso que eu passei, é que acreditem em Deus. E se você está passando por um problema, que seja de saúde, familiar, financeiro, seja lá o que for, saiba que Deus, o Senhor, o teu Deus, Ele segura na tua mão direita e te diz: não tema, que eu te ajudo. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, que seja até uma coisa simples, mas às vezes a gente está com preguiça, nem é uma coisa difícil, e alguém fala: não, vamos, que eu te ajudo. Parece que tudo fica mais fácil. Nós temos um Deus todo-poderoso no céu, que está disposto a nos ajudar, que quer nos ajudar. Então não fique no seu lado triste, não entra no seu quarto em depressão e fica chorando, não. Enfrenta, levanta a cabeça, dá um sorriso, saiba que tem um Deus poderosíssimo do teu lado e que Ele vai te ajudar a passar e que Ele vai te dar a vitória. Deus é poderoso e Ele está à nossa disposição para nos ajudar, para nos carregar no momento da tempestade. E se você souber de alguém que está passando por alguma enfermidade, por algum problema, dê o seu apoio, dê a sua oração, visite essa pessoa. O doente, ele gosta de visita. Eu também achei que não gostasse. Eu pensava que as pessoas doentes não gostassem de visita e eu não visitava ninguém. Mas quando eu fiquei doente, que as minhas amigas me visitavam, 2 delas estão aqui, me visitavam constantemente. Uma delas tirava todas as vezes uma tarde de trabalho, ela deixava de trabalhar e ficava lá comigo, só para ficar fazendo companhia. Essas coisas são muito importantes. O carinho que eu recebi da minha irmã, o carinho que eu recebi, essas coisas são tão maravilhosas. De tudo que eu passei, o que eu gravo da minha irmã? Eu lembro da minha irmã enxugando os meus pés. Que coisa maravilhosa, que coisa tão simples, dar amor, dar carinho, é imitar Jesus. Jesus não dava dinheiro para as pessoas, não comprava presentes caros, Ele dava atitudes de amor pequenas, que não custam nada e que só enriquecem quem dá e mais ainda quem recebe. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês.